sorria e diga sim. Hoje, mais um episódio e a nossa convidada vai falar sobre um tema muito especial para os próximos episódios. Vamos falar de casamentos, vamos falar de eventos, 15 anos. E hoje, em especial, chamamos uma gabarito especialista num tema do qual a gente já trabalhou muitas vezes juntas, casamentos. Então, eu convido você a dizer sim para o nosso podcast, adentrar e se sentir em casa. Já expliquei aqui para a nossa convidada, de que já vou apresentar, que o nosso podcast aqui fala de negócios, empreendedorismo, sobre a vida feminina em si, enfim, sobre os destaques, né, que a gente tem aqui na nossa comunidade. Mas, devido aos meus 15 anos de carreira, nós vamos, a partir de agora, tratar de assuntos que dizem respeito a isso. Então, eu apresento você, Jordana Heloísa. Muito boa noite e seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, boa noite, né? E muito obrigada pelo convite, né? Fico lisonjeada, principalmente por ser convidada por você, né? Obrigada. E para falar desse assunto que eu amo de paixão, que é casamento. Eu fiz uma listagem de perguntas que, no meu cotidiano, né? O cotidiano que a gente tem aqui junto com a nossa cerimonial, Heloísa. Jordana Heloísa trata sempre de um assunto com o cliente dela, que é ser noiva, ser noivo. E esse cliente, ele chega cheio de dúvidas. E é por isso que a gente tá aqui hoje, né, Jordana? Sim. Para esclarecer dúvidas, dar dicas. Jordana veio com uma bagagem cheia para nos entregar aqui. E eu quero, assim, Jordana, que você se sinta em casa, tá? Que você se sinta à vontade. O que você vai nos entregar aqui hoje é muito precioso. Não só para as pessoas que estão nos assistindo, não só para você que vai assistir depois esse podcast, mas é importante para os meus clientes e principalmente para os clientes da Jordana. Por quê? Ele vai entrar nesse link que a gente vai deixar aqui, vai seguir lá o meu canal, ok? E vai descobrir tudo sobre a Jordana, porque nós vamos começar exatamente falando sobre ela. Jordana, sinta-se à vontade e se apresente. Fala para nós, Jordana, como que a Jordana começou até chegar à 2 Cerimonial? Então, vamos lá, né? Temos muitos anos aí, né? Eu comecei na época, né? Na verdade, eu fiz comunicação social, me habilitei em publicidade e propaganda, e uma das áreas que eu nunca imaginava seguir era a produção de eventos. Isso lá atrás, na época da faculdade. Lembro que a gente tem um momento ali que a gente decide, né, o que vai fazer da carreira. E eu falei, não quero fazer, é uma coisa que eu não quero é fazer produção de eventos. E aí eu me formei, comecei a trabalhar com a assessoria de comunicação. Que ironia do destino. Comecei a trabalhar com assessoria de comunicação empresarial. E em 2009, quando fui pedida em casamento, né, me vi à frente para organizar o meu casamento. Falei, nossa, virei noiva agora, preciso organizar o meu casamento. E aí, mais uma ironia do destino, eu não encontrei nenhum profissional dessa área de cerimonial para poder me atender, né? Sabe aquelas datas? Eu acho que você deve passar por isso Sim. também, que todo mundo escolhe aquela data. Aí tem 1 milhão de coisas acontecendo naquela data. E aí os fornecedores fazem essa... Isso, exatamente. Então, acho que por ironia do destino, não tinha profissionais. Eu procurei por vários profissionais dessa área e não consegui ninguém para me atender como noiva na época, né? E aí, como eu tinha essa vamos dizer assim, essa base, né, na produção de eventos, falei, vamos meter a cara e vamos fazer. E aí eu tive um casamento, apesar de ser assessora de casamento, eu tive um casamento e meu casamento não teve cerimonialista. Meu Deus! Então, eu falo que eu comecei aí, né? Eu já digo assim, meu Deus, trabalhar num casamento sem cerimonial. Exatamente. E aí eu era a noiva e foi aí que eu descobri que eu era a cerimonialista. Entendeu? Isso é inédito, gente. Exatamente. Você já se imaginou assim, noivinha, que tá assistindo aqui? Imagina você ser a noiva e cuidar de tudo que tá acontecendo. Imagina essa cena.
E você conseguiu isso, né, Jordana? E eu fui realmente a noiva e a cerimonialista. Eu tava no salão, conversando com o cara da decoração, que tava no local da festa. E Meninas, eu tava... não façam isso. Por favor. Vou te falar que o meu... Ó, pensa em tudo... Não que eu vou falar que deu errado, porque graças a Deus deu muito certo, né? Realizei, sim, o meu sonho de casar, de ter a minha festa, a minha cerimônia. Foi lindo, mas aqueles detalhes que fazem a diferença, que é onde eu atuo hoje, para não faltar aquilo lá na frente, foi o que faltou no meu, entendeu? Então, foi daí que eu comecei. E aí, quando eu fui pedida em casamento, que comecei a organizar o meu próprio casamento, as minhas amigas, colegas de trabalho também, que estavam com o casamento marcado, começaram, você contratou isso? Com quem? Você contratou tal coisa? Aonde? Onde você achou isso e tal? E aí eu vi que eu também podia... Você já estava sendo cerimonial, só que sem remunerar. Saber. Isso. Aí vamos organizar isso aqui, gente. Vamos organizar isso aqui. Isso. Eu sou cerimonial a partir de então e vocês podem me contratar. Exatamente. E aí, em 2010, quando eu fiz o meu casamento, que eu falo que foi o primeiro, né, da minha carreira, porque eu passei um ano ali planejando e tal, como eu faço hoje para as minhas clientes, eu já estava com mais 3 casamentos de amigas minhas, né, em andamento, já no dizer planejamento. Assim. E aí, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Nossa, você fez isso e tal. E eu falei, opa, é agora, vamos lá. E aí, comecei a fazer isso por hobby, inicialmente. Lembro que o primeiro casamento que eu executei sem ser o meu, eu cobrei da noiva o valor para comprar, para mim e para minha cunhada, que trabalhava comigo, o terninho pra gente trabalhar. Eu cobrei isso. Falei, não vou te cobrar nada, mas eu vou cobrar pra gente ter o custo. Pra gente, né? pra gente poder ir bem apresentado, gente ir arrumadinha e tal. Então, eu comprei, foi o que eu cobrei. Eu cobrei pra poder irmos apresentáveis no casamento dela. Jordana, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu fiquei curiosa. Você mencionou 2 ou 3 vezes quando fui pedido em casamento. Sim. Faz um briefing, assim, rapidinho. Como que foi esse pedido de casamento? Não foi nada mirabolante, foi uma coisa, assim, normal. Eu e o meu, até então, namorado, né? O Lutin, a gente já estava junto já tinha 9 anos de namoro. Meu Deus, então, olha só. Era muito tempo. É lógico, tivemos aquelas idas e vindas e tal, mas a gente já estava junto há muito tempo. E aí a gente resolveu, ele conversando, assim, normal, ele falou comigo assim, que se a gente ficasse noivo? Tipo, numa conversa, assim, em casa, e se a gente ficasse noivo? Não foi aquela coisa formal? Não teve nada pensado. Expectativas, nada, não. Aquela coisa mirabolante, igual tem nos casamentos, né, que a gente, até eu, às vezes, costumo ajudar os noivos a pedir, fazer o pedido, não teve. E aí eu falei com ele, fiquei surpresa, né, porque eu não esperava, por mais que tínhamos 9 anos, não esperava. Só que aí ele falou assim, não, então eu acho que eu preciso conversar com seus pais. E aí a gente falou, eu peguei e falei, peraí, você tá me pedindo casamento? Ele, tô te pedindo casamento. E aí ele foi conversar com os meus pais pra realmente pedir. Produção, estão ouvindo isso, produção? Vamos marcar a data do casamento, produção? Tipo isso. Tipo isso, entendeu? Nós estamos na expectativa que a nossa produção aqui, sabe, já fala assim, a data do casamento data, tal, porque... Né? 2025, né? Então, exatamente. Mas, Jordana, pensando como cerimonial hoje, né? Você disse ali fora, nos bastidores, que já são 14 anos. 14 anos, né? vamos completar em julho. Isso. Eu vi que você colocou no seu trabalho as dores que você viveu no seu casamento. Com certeza. E nada mais importante num evento do que você saber lidar com as regras e as contras-regras, né? Então, Jordana, eu queria que você falasse aqui para as nossas noivas qual a diferença de assessoria com cerimonial. Conta pra gente aqui. Então, vamos lá. Eu como tô aí no mercado há 14 anos, né? Vou completar 14 anos. Quando comecei, era cerimonial. O serviço de cerimonial era ir lá na igreja fazer a cerimônia acontecer, certo? Só que de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Igual eu faço questão de atualizar periodicamente, anualmente, inclusive, né? A gente está antenado aí o que está acontecendo no mercado, e isso foi tomando uma proporção. A profissão foi crescendo. Então, deixou de ser aquele lá arrumar o véu da noiva, a fila de padrinhos,
para ser uma assessoria. Então, hoje, se você for olhar, né, o que é essa profissão, a assessoria é tudo que a gente faz antes do casamento. A assessoria é 90% do nosso trabalho. Os 10% é a execução, que a execução nem é só o dia, tá? A execução começa ali 2, 3 dias antes, com a montagem, né? Ensaio, o né, Jordana? ensaio. Então, o meu trabalho é 90% assessoria. Tudo que a gente faz antes do dia é assessoria. O que faz o cerimonial? É só lá na hora. O cerimonial é aquilo que a gente executa lá na hora, é a execução do que foi planejado. Então, a diferença entre um e outro, o planejamento, a organização, aquele cuidado que a gente tem com as nossas clientes, é a assessoria. O que a gente faz no dia, a execução, a colocar em prática aquilo que a gente planejou, é o cerimonial. Ouviram isso? Ouviram isso? Gente, a primeira coisa a se preocupar é com o maestro da orquestra. E se o cerimonial não estiver ali com a assessoria presente, as coisas tendem a dar errado. Então, é muito interessante com que a noiva, aliás, vamos perguntar isso para Jordana. Quando é o momento ideal para fazer essa contratação, Jordana? No momento que você recebeu o pedido de casamento. Vou casar, é ali, entendeu? Eu falo muito isso para as minhas clientes. Lógico que eu recebo várias clientes que já contrataram tal profissional ou, né, tal serviço. Nada contra, mas eu falo assim, que o meu trabalho, a gente acaba passando um pouquinho em cada um dos outros fornecedores. Então, a assessoria deveria ser o primeiro, não acontece 100% dos casos, né? Mas se não for o primeiro, um dos primeiros, né? Então, a partir do momento que você ficou noiva, tem aqueles profissionais que têm agenda limitada, às vezes que você quer muito, então a assessoria é um deles, é o que você tem que contratar, as primeiras contratações é a assessoria. Eu, inclusive, tenho clientes que às vezes me contratam antes mesmo de saber a data da igreja, né? A data do casamento. Acontece muito isso. E eu sempre friso, porque hoje é um podcast muito específico, porque é de uma área da qual eu convivo, né, e vivo há muitos anos. E eu vejo isso e sinto na pele, né? Às vezes, o profissional, né, nós como fornecedores, não temos uma data específica para aquele cliente mais. E aí, gente, eu sempre digo isso para as noivas. Façam isso com antecedência. Por quê? Porque às vezes está tudo perfeito, mas faltou aquele profissional que ela queria, aquele que ela queria. Então, o substituto pode fazer de tudo pra ela, de tudo, mas ela sempre fala assim, nossa, mas não seria igual, ficou diferente ainda, porque se a outra pessoa estivesse aqui, seria melhor. E as noivas, Miss, elas colocam muita coisa, planejam muito o casamento, idealizam muito o casamento na cabeça delas, né? Então, pra gente chegar naquilo que elas estão idealizando, estão, né, matutando ali na cabeça, é importante ter essa antecedência por isso. Porque às vezes, eu quero que a Miss fotografe meu casamento. Ok, mas será que a Miss tem a sua data? Será que vai ser naquela data? Aquela data que eu queria porque é o aniversário de namoro. E muitas vezes, Jordana, já aconteceu comigo e com você, certamente, a cliente muda a data do evento para ter o profissional que ela quer. Então, tem as duas opções, né? Às vezes, a pessoa quer muito aquela data, então ela tem que ir com mais antecedência possível, né? E, às vezes, ela quer aquele profissional que acontece isso, de alterar a data por conta do profissional. Jordana, teve uma pergunta, nós deixamos uma caixinha, né? Teve uma pergunta para você que se encaixa exatamente nesse contexto aqui. Ela já contratou quase tudo. Nossa, mas eu já contratei quase tudo. Como que eu faço agora? Eu contrato o cerimonial? Eu contrato a assessoria? Explica para ela. Com certeza, né? Como você acabou de dizer, né? O maestro, né? A gente é responsável, é aquela ponte ali responsável por gerir todas as equipes no dia do casamento. Então, é claro que cada um, foto, vídeo, música, decoração, cada um vai fazer o seu melhor, vai fazer o seu trabalho. Mas a assessoria, o cerimonial, ele tá ali para coordenar tudo aquilo. É para conferir aquilo que você já contratou, é para ter certeza que aquilo que você contratou vai estar lá na hora, no dia, no lugar certo, do jeito que você imaginou. Então, não é só porque, eu já fechei todos os fornecedores, eu não preciso de cerimonial porque a minha prima, a minha tia vai fazer. Isso é uma tragédia. Isso, por favor, não façam isso. Verdadeira tragédia. Gente, não façam isso. Isso. Então, mesmo com todos os fornecedores contratados, é importante sim para fazer valer aquilo
que você contratou, para não fazer como a assessora aqui, né, que não teve cerimonialista e foi a noiva e a cerimonialista ao mesmo tempo. O ruim disso, né, Jordana, é que você não pode relaxar. Não curte, né? Você não curte, você não vive o momento presente. E o que nós, profissionais, né, da área dos eventos, queremos entregar ao casal é que ele viva amplamente, 100% do tempo presente aqueles momentos. Então, Jordana, dentro desse contexto, dentro desse questionamento do cliente contratar ou não contratar a assessoria, eu queria saber como que você lida. Como que é lidar com todos os fornecedores? É amparar, é questionar, é cobrar, Me fala como você enxerga sendo o outro lado, onde que você precisa ter a rédea de todas as situações. Eu falo que nós somos uma equipe, né? Então, eu sempre comento que a gente tem que jogar junto para o resultado final ser favorável, principalmente em prol do cliente. Então, eu falo que não é só cobrar. Meu trabalho é cobrar? Claro, eu preciso saber, fulano, você está atrasado, por quê? Né? Às vezes algum fornecedor, por algum motivo, né, N situações, se atrasa. Eu preciso cobrar dele aqui, você combinou comigo que estaria aqui em tal horário, por que você ainda não chegou? Isso é cobrar. Né? Eu preciso conferir o que o fornecedor X está levando para o evento, se é aquilo que a minha cliente contratou. Né? Isso é o meu trabalho. Ah, mas eu estou desconfiando do fornecedor? Não, claro que não. Eu estou ali para fazer também o lado dele. Porque se a minha cliente questiona lá na frente, eu não vi isso na festa, não teve isso, ela não está ali para ver, eu tô. Então eu tô ali para cobrar, para coordenar principalmente e para jogar junto, né? Porque se cada um na equipe faz o seu trabalho, mas a gente está ali amarrado, vai sair um bom trabalho. Então, a gente vai chegar num objetivo comum, que é fazer um evento de excelência para o nosso cliente. Para ele ter essa experiência de falar assim, eu aproveitei cada minuto do meu casamento, eu adorei o meu casamento foi perfeito. Então, vai muito disso. Eu queria saber, Jordana, porque eu sou uma fornecedora, mas eu não vivi a experiência do casamento com a Jordana Heloísa cerimonial. Como que funciona essa apresentação sua dos fornecedores, dos colaboradores para o seu cliente? Quando ele chega lá, como que funciona isso? A primeira coisa, eu preciso entender o que o cliente quer. Né? Então, o cliente tem lá um sonho. O meu sonho é ter uma carruagem no meu casamento, sei lá. Né? Sonho é sonho. Então, a primeira coisa, eu preciso entender o que o meu cliente quer, né? E saber se o fornecedor atende aquele desejo. Né? Hoje a gente tem aí um mercado com vários fornecedores, de vários perfis, né? E tem gente que, às vezes, atende o cliente, tem gente que não, por N motivos, por questão de preço, por questão de entrega. Então, cada um tem o seu método. Então, hoje, eu tento conhecer bem a fundo o meu fornecedor, né? Os fornecedores em si, para poder chegar e falar assim, não, o cliente, para minha noiva, assim, esse fornecedor vai te atender para o que você quer. Porque, às vezes, a pessoa quer contratar aquele fornecedor porque ela já conhece, ou, às vezes, ela não faz ideia do que ele faz. Então, eu sempre apresento para ela as qualidades daquele fornecedor. Porque, como a gente sabe, cada fornecedor é único, né? Cada um oferece um tipo de serviço, um tipo de produto, e a gente tem que valorizar aquilo para o cliente. Tem gente que fala para mim assim, eu amo ou eu odeio tal fornecedor. Eu recebo esses dois tipos de cliente. Então, o meu trabalho é mostrar, ele vai te atender nessa parte, o outro vai te atender na outra parte. E aí, o meu cliente faz essa escolha, né? Então, assim, o meu trabalho é ser essa ponte entre o cliente e fornecedor. Sempre valorizando o que o fornecedor tem a oferecer para o cliente. Uma pergunta, Jordana. Sim. A gente sabe que é um sonho que não volta. O casamento, ele é algo que não é só para o momento presente. Ele é para as gerações, ele é para a posteridade. A gente trabalha com algo que, além de ser sonhado agora, é algo que vai ser o sonho de alguém que vai ver isso lá na frente, né? Principalmente pelo registro fotográfico, pelo registro do vídeo, Sim. Certo? Então, o trabalho de todos os fornecedores dentro de um casamento é cuidar para que aquilo seja perfeito para aquele casal. Com certeza. Na sua opinião, o que pode sabotar um casamento?
Ó, tem várias coisas, né? Eu poderia fazer uma lista em ordem alfabética, mas... Que terror. Ouçam isso porque é realidade. É a realidade. Então, a questão do casamento ser sabotado, igual você perguntou aí, né? Nós temos ali um sonho. E sonho, a gente não tem como voltar atrás para fazer aquele casamento de novo. Por mais que a gente faça, não vai ser igual, né? Então, eu acho que o que pode sabotar um casamento é a falta de profissionalismo, às vezes, de algum fornecedor. E isso eu acho que, assim, mata, até os outros mesmo. Então, se algum fornecedor trata aquele sonho, aquele casamento, com alguma falta de profissionalismo, aquilo acaba com o sonho da noiva. Então, foi embora, acabou, não tem como mais. Por mais que os outros estejam ali alinhados, se esforçando, profissionalmente falando, se algum pisar na bola, já era. Quando eu digo que o cerimonial ele é um maestro, é exatamente isso. Como uma orquestra pode se apresentar 100% se os trompetistas desafinam? É impossível. Uhum. É impossível você fazer algo 100% perfeito se tem alguém dentro do contexto que não tá ali 100% entregue, né, Com Jordana? certeza. Então, é compreensível que a gente precise colocar em pauta que cada dia mais estão entrando novos profissionais no mercado. E isso é muito importante. Por quê? Porque é um fluxo natural. Sim. É um fluxo natural mesmo, de pessoas novas chegando, as pessoas se reciclando, ou as pessoas mais Se velhas atualizando, né? vão, né, Uhum. vão buscando se atualizar, ou automaticamente elas vão buscando outros caminhos, porque é algo que não volta. É algo que é impossível você estar ali e você não estar 100% disposto no que você está fazendo. Lidar com os sonhos, né, Miss? Tem isso. A gente não sabe o quanto o outro sonhou para aquilo ali. Então, eu acho que não é só um trabalho. Nós que lidamos, né? Eu, você e vários outros fornecedores. Falo muito isso com a minha equipe. Né? A gente É não algo lida muito sério, muito com trabalho. especial. É algo que é mais que técnico, porque você não deixa de ser técnico dentro de um Sim, casamento. claro. Você é técnico, mas você é sentimental. Você tem que se preocupar com o interior do casal, como eles estão, o que eles buscam, o que eles estão sentindo. Então, gente, é um misto de emoção com... É uma adrenalina, né, Jordana? Muito. Vamos contar. É uma adrenalina. Você sente o frio na barriga ainda? Sim. Toda vez que eu vou abrir a porta da igreja, que tá lá, né, a introdução da marcha nupcial, eu tô ali com o coração acelerado. Lógico, né, já abri a porta várias vezes, mas não deixa de ser uma emoção tá abrindo para aquela noiva em específico. Então, eu falo muito isso com a minha equipe também, que a gente tem que estar ali porque a gente gosta, não porque a gente está ganhando dinheiro, porque a gente está trabalhando, porque a gente gosta. Porque para ela, às vezes, ela chega ali, eu vejo as noivas, eu desço, tô lá conversando com a noiva no carro, ela tá tranquila. A hora que eu coloco ela atrás da porta, ela olha para mim com aquele olhinho cheio de água e fala assim, eu tô nervosa, o que eu faço? Entendeu? Eu já chorei várias vezes. A gente emociona nos casamentos. A gente vive aquilo junto, né? Exatamente. Gente, eu chorei altas vezes ali no altar, eu vendo os noivos, e assim, eu posso dizer claramente, eu sei que você vai me dar esse aval e vai assinar embaixo. A gente sente exatamente quando o casal tá com conexão. Uhum. Assim como a gente sente quando não está. E a gente emociona junto, a gente chora junto, a gente ri junto. É um misto de emoção e eu falo que eu não consigo mais, Jordana, viver sem essa adrenalina. É uma bom, coisa né? muito louca que você acabou de falar, mas quando termina, eu falo, gente, deu tudo certo. Respira. É uma realização para nós também. É muito realizador. No meu caso, eu falo muito com as minhas clientes. Gente, eu tô ali realizando. Eu caso todo final de semana que eu tô lá fazendo um casamento, eu tô casando junto com eles. Porque eu vivi ali junto com eles 1 ano, 10 meses, 3 meses, 1 ano e meio, não importa. Eu tô ali vivendo aquele sonho. Então, eu sei o que aquilo representa para os meus clientes. E ver a equipe toda envolvida, engajada para realizar isso, é o que você falou. A gente termina e fala assim, ufa, deu tudo certo. Deu tudo certo. E assim, raramente a gente pode falar que não, porque acho que uma porcentagem gigante é assim, deu certo, deu tudo certo, né? Com certeza. Por quê, gente? Se respondam aí. Porque vocês contrataram profissionais que estão preparados para aquilo. Com certeza. Exatamente e essa preparação, isso. igual eu falei, né? O que pode... você perguntou a questão do que pode sabotar um casamento, a falta de profissionalismo. Não tô querendo julgar ninguém, ser mais ou menos profissional. Mas eu falo assim que o profissionalismo de você estar ali fazendo o seu trabalho bem feito.
né? Então, assim, quando você contrata um profissional, você que é noiva, contrata um fotógrafo, um vídeo, a decoração, o cerimonial, a música, você tem que confiar no trabalho dele. Você tem que deixar ele trabalhar, né? Então, se você está contratando a Miss, você está contratando a A2 Assessoria, é porque você confia no trabalho desses profissionais. Então, deixa a gente trabalhar, que a gente está ali em prol do casamento, em prol do evento. É o que eu sempre falo para os nossos casais. Aqui, entrega pra você contratou os melhores profissionais, Exatamente. Entrega, relaxa e vive o momento. Vive. Vive Gente, o isso é momento. muito real. Tem que viver mesmo, porque depois eu já tenho, como a gente às vezes continua amigo, né, de alguns casais, eu tenho casais que falam comigo, assim, depois de 5 anos de casado, 7 anos de casado, falam assim, nossa, que saudade de viver aquilo de novo. Eu tenho noivas que às vezes casam no sábado, na terça-feira tá me mandando mensagem, Jordana, tá faltando alguma coisa. Nossa, tem como voltar? Eu quero viver de novo, aquela loucura, aquela adrenalina O negócio da é tão preparação bom e tudo mais. porque eu sempre digo, gente, acreditem no que eu vou te falar agora. O casamento, ele não é o dia. O dia é aquele rebento, assim, pá, de emoção. Mas o casamento, ele já acontece a partir dos preparativos. Começa É lá você atrás. ir lá na Jordana, fazer sua reunião. É você ir lá, escolher os detalhes das flores, experimentar a degustação dos bombons. Gente, isso já é o evento. Então, é se aprofundar, escolher e entregar para Isso. viver isso depois. Exatamente. Jordana, eu queria aproveitar a deixa, e claro que eu vou querer, óbvio que eu vou querer dicas, né? Eu também tô aqui para aprender com você. Eu queria que você falasse para nós o que você, como cerimonial lá nos bastidores, vendo tudo de cima, maestrando, sente falta. Não só da fotografia, do registro do vídeo, né? Mas o que você tem sentido falta, que você fala assim, nossa, eu acho que se começasse a entregar isso, ia ser fantástico. Se eu fosse a noiva, hoje, depois de não sei quanto tempo você tá de casada, o que você gostaria? O que você gostaria que a gente entregasse a mais? Ai, Miss, eu falo que o mercado que a gente tem hoje, né, os profissionais que a gente tem atuando hoje, tá muito difícil de falar que tá faltando algo. Porque é tudo tão assim, o pessoal tá tão engajado de buscar, né, novidades, de se atualizar, de estar ali presente, que hoje eu falo que não é igual os casamentos de antigamente. Eu casei há 14 anos atrás, então não tinha tudo que tem hoje. Não era essa magnitude que tem o casamento, entendeu? De todo mundo, de pensar nos detalhes. Aí eu fico pensando naqueles casamentos das nossas mães, das nossas avós, que eram mais simples ainda, né? Então eu falo assim que hoje, as pessoas que casam hoje, elas estão muito bem servidas, que hoje tem uma entrega muito bonita, muito boa, né? Então, tem gente que chega lá e fala assim, né? Muitas noivas chegam pra mim e falam assim, por que tudo pra casamento é mais caro? Né? Eu vou fazer um orçamento, é casamento? É mais caro. Você é noiva? É mais caro. Gente, não é que é mais caro, é que é feito diferente. Realmente é um muito diferencial. sério. As pessoas muito não sério. têm ideia do quão sério é trabalhar num certeza. casamento. Então eu falo, se eu pudesse casar de novo com o mesmo marido, é claro, né? Não vou deixar bem claro, não quero arrumar outro marido. Renovação de votos. Exatamente. Se eu pudesse, eu casaria de novo. Para viver essa experiência que a gente tem Pretendo hoje. casar de novo, viu, Jordana? Aí, ó, vamos começar a organizar isso aí. Entendeu? Então, assim, eu falo que hoje, assim, são detalhes muito pequenos que posso dizer que tá faltando hoje, entendeu? Porque realmente a gente muito, muito feliz com esse feedback. Pois é, a gente muito tem feliz, muita coisa boa porque, no mercado. gente, quando ela falou que ela sente, né, aquele frio na barriga, nós todos sentimos. Eu disse antes de entrarmos aqui pro podcast, pra gravação, eu disse lá fora pra Jordana, hoje eu tive um episódio que o meu carro rasgou o pneu na estrada, e eu falei, Jordana, cara, se fosse um casamento, eu ia arrastar o pneu, eu ia trocar aquele pneu sozinha pra eu chegar. Então, a gente já fica com adrenalina desde a hora que você sai para o trabalho. Com certeza. Porque algo assim, é cronometrado os minutos, sabe? É você chegar antes, é você se entregar, é você ter o seu equipamento pronto, é você ter sua equipe montada. É muita coisa pra você falar assim, isso não pode ter esse X valor, né? E
o valor, gente, é diferente de preço. Eu sei que você tem, eu tenho clientes que, assim, às vezes preparam anos para poder fazer esse trabalho conosco. E, assim, amo todos, mas quando eu vejo isso, gente, naturalmente eu fico emocionada. Eu falo, cara, que fantástico esse casal, né? Falo, Miss, nossa, às vezes faz um consórcio para poder fazer um casamento com o profissional que ele deseja. Exatamente. Ele escolheu aquele profissional muito antes de às vezes, marcar a data. Eu já tive N clientes que reagendaram a data porque queria fazer comigo. Gente, isso é muito valioso. E se vocês acham que isso é especial para você, noiva, que tá marcando, tá agendando a sua data, vocês não têm noção do valor afetivo que tem isso para nós. Por isso, Miss, pegando um gancho nessa observação, nesse comentário seu, eu falo que não tem profissional que é caro. Tem gente que chega lá, eu queria tanto fazer foto com a Miss, mas ela é tão cara. Não é. Não é. Se você for ver... Isso aí, Jordana. Isso aí, Jordana. Se você for ver, eu acho que a gente tem que parar com essa bobagem de olhar preço. E olhar porque depois que volta, eu sempre falo assim, gente, às vezes você fala assim, nossa, é um investimento tão alto pra isso, parece que todo mundo faz igual, mas quando você volta e fala, meu Deus, eu paguei X de decoração, eu paguei X no vestido, eu paguei Y no buffet, e eu não tenho um registro que eu fiquei feliz, satisfeita, que eu me senti bonita. Assim como maquiador. Às vezes a pessoa quer um maquiador e fala, nossa, aquele maquiador era o que eu sonhei me arrumar. Aí não consegue data ou não quer investir no valor que ele tem, né, Jordana? Por isso o planejamento, né? Por isso o planejamento. Eu acho que é um valor caro? Não. Porque realmente, igual eu acabei de falar, né? Hoje em dia a gente tem bons profissionais no mercado, mas a gente tem que, acho que nós todos, né? Todo mundo tende a olhar tudo que você vai comprar, tudo que você vai fazer. Eu vou olhar o preço. Tá, mas vamos parar de olhar só o preço? Vamos olhar o que tem por trás daquele preço. É igual você falou, a gente começa a trabalhar, não é ali na hora. Não é uma hora antes, são dias antes, né? No meu caso, quanto assessora, a festa é no sábado. Na quarta-feira já tem gente montando o evento. E eu já tô ali conferindo, né? Ajeitando. Faltou isso. Muitas vezes eu tô numa sessão de pós, na locação, e eu vejo você lá, eu vejo cerimoniais lá. Então, gente, é um trabalho muito delicado, é muito importante, né, Jordana? Então, assim, valorizem o profissional que tá no seu evento, sabe? Escolha com carinho, mas pense que o investimento é a longo prazo. Eu sempre falo assim, se você dividir esse valor por daqui a 30, 40 anos, vai dar centavos por dia. Centavos. E você fica, fala assim, né? E acaba que fica. Porque como o sonho não tem preço, se você for ver, para que você vai ficar olhando preço de proposta? É olhar realmente o valor. Para aquilo lá na frente, igual você falou, são gerações que vão ver aquilo. Então, é você falar assim, eu casei, eu aproveitei, viu, gente? Lembrando que toda noiva tem o direito de aproveitar o casamento. Dever de aproveitar o casamento. Para com essa bobagem. Eu tenho que ficar indo na cozinha, eu tenho que ficar indo... Não tem nada. Vai curtir e tal, desde que você tenha feito boas contratações e entregado aquele sonho para bons profissionais, certo? Então, assim, vamos parar de olhar a questão de preço? Vamos passar a avaliar, além do preço, o que aquilo vai te trazer? O que aquilo vai te entregar? O que aquele profissional vai te entregar para daqui, igual você falou, 30 anos, 10 anos, 30 anos, né? Gente, então acaba isso fica para os filhos, isso fica para a família. Vamos citar um item aqui, que não é o desejo de ninguém, mas acontece. Eu fiz um registro, mas a minha relação acabou. Você tem filhos. Aquilo ali pertence a eles. Aquilo é para eles. Um tesouro, aquilo é história para eles. Aquilo. Aquilo, gente, é uma relíquia. É uma relíquia da história deles. Então, assim, não há motivos para não valorizar isso. É impossível você pensar em algo que é um momento feliz da sua vida sem pensar em deixar guardado. Com não é, Jordana? certeza. Mas tem uma pergunta que ficou na caixinha ali, que eu não posso deixar de fazer. Então, vamos lá. Jordana, eu quero me casar, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, como que eu faço? Vamos ajustar, né? Expectativa e realidade. Muita gente chega lá e fala assim, não tem dinheiro, não fiz reserva, mas eu quero casar. Ok, então vamos ver, vamos fazer um planejamento para daqui 1 ano, 2, 1 ano e meio, sei lá, né? Você tem condições de
fazer ali uma poupança por mês para poder chegar lá em 2025, né? E tá com tudo pago? Tem, então é possível. Eu falo que hoje 90% dos casais que sentam na minha mesa para fechar, a maioria não tem um valor estipulado para falar assim, eu quero fazer o casamento com X. Eles têm um sonho, eu quero fazer o casamento assim, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo, mas eles não sabem, né, até porque não estão casando todos os dias, eles não sabem quanto aquilo vai precisar de investimento. Mas é possível casar com pouco? Sim, depende, né, do que você vai sonhar, né, do que você está avaliando para esse sonho seu. Então, acho que é alinhar expectativa e realidade. Para o pouco que você quer, né, pouco dinheiro que tem, para o que você espera disso. Então me conta, quanto custa o trabalho de uma cerimonial e um assessor de casamentos? Depende. Depende. Eu vou falar por mim, tá? Eu sei que tem no mercado pessoas mais baratos, que cobram mais barato, né, do que eu, que cobram mais caro que eu. Mas hoje eu dividi o meu trabalho, eu tenho 3 planos onde a pessoa pode escolher o que mais a favorece, né? Tanto em questão financeira, que eu sei que realmente tem clientes que às vezes procuram algo mais em conta, e assim como tem outros que às vezes acham que contratar um pacote um pouco mais caro, mas que tenha um envolvimento maior, acaba sendo mais barato, né? Então, isso vai muito de perfil, de plano que ela vai escolher. Então, vai muito dessa... E faz diferença mesmo, né, Jordana? Às vezes você tem um cliente que ele contrata XYZ itens para o casamento dele. Querendo ou não, você convive mais com aquele cliente. Automaticamente você vivencia mais experiências com ele, participa mais da vida pessoal dele também. E a sua entrega é maior. Sim. Então, assim, hoje, você vai falar assim, igual, eu passo orçamento diariamente, vários orçamentos. Aí tem gente que vira para mim e fala, o seu orçamento não está dentro do que eu imaginei. Concordo, com certeza. Procure outro, viu, gente? Não fique sem assessoria e cerimonial, pelo amor de Deus. Não fazemos fotos em casamentos que não tem assessoria. Aí, ó, nem cerimonial. Mas, pelo amor de Deus, não fique sem. Mas eu entendo que, às vezes, a cliente esperou, igual eu já tive cliente que virou para mim e falou assim, eu achei que o seu serviço era aí uma base de R$200. Falei, infelizmente, não dá, entendeu? Então, é avaliar o que eu estou te oferecendo e o que você vai pagar. Igual você falou, né? Divide aí. Por mês, por semana, por dia, isso às vezes não vai ser tão... Assim, hoje, por exemplo, eu tenho 3 planos, assessoria completa, parcial e final. Eu quase não faço mais a final, que é só execução. Eu tenho feito mais completa e parcial, porque se você divide o valor, né, que está ali na minha proposta, pelo o envolvimento que eu vou ter na assessoria completa, acaba saindo mais barato do que uma assessoria final. Entendeu? Então, assim... ver o que cada noiva... Custo-benefício. É o custo-benefício. É ver o que cada noiva precisa de serviço, entendeu? Então, hoje, as minhas noivas, a maioria é completa e parcial por conta disso. Porque eu me envolvo mais com elas e, automaticamente, o que elas estão investindo no meu trabalho vai ajudar elas a fazerem boas contratações que vai economizar, às vezes, no montante final. Entendeu? Eu tive um episódio essa semana... que foi curioso. A noiva estava teclando com a minha secretária, eu ainda não consigo, né? Graças a Deus, não consigo ficar ali à frente do atendimento. E lamento muito por isso. Porque se a gente tivesse bem diretamente esse contato com o cliente na primeira abordagem, talvez a gente entenderia melhor e conseguiria entregar para ele, dentro de um orçamento, que ele consegue e poderia investir. Mas que curioso, eu estava lá no escritório, eles teclando, e eu vi a noiva falando assim, nossa, eu amaria fazer as fotos com ela, porque é meu sonho fazer as fotos com ela, mas eu tenho um orçamento, assim, 5 vezes menor do que esse último pacote. Aí eu falei com a minha secretária, peraí, aí eu sentei, teclei com ela, você vai ter isso? O que você vai ter? Vai ser em tal lugar. Que bacana, ótimo. Ela não sabia que eu estava teclando, mas eu estava ali, tentando entender, né? Aí eu disse pra ela, olha, você tá contratando tantas coisas importantes. E tudo isso é pros seus convidados. Porque isso vai acabar lá.
vai terminar a festa e vai terminar lá. A única coisa que você vai levar pra você vai ser o seu registro. E é exatamente nele que você não tá fazendo investimento. Então, eu sempre digo pro casal pensar muito nisso, sabe? E aí, nesse momento, a gente falou, mas olha, eu vou te fazer uma proposta. Eu tenho isso, isso, isso e isso, e eu acho que você vai ficar satisfeita. Ela conseguiu e ela comprou um pacote 5 vezes mais caro do que ela achou que ela podia investir. E eu tenho certeza que ela vai ficar satisfeita. Com certeza. Mas É uma você questão estava de ali para entender. isso, para É uma dar esse questão de entendimento. entender. Eu acho que hoje o digital deixou essa falha, né? Porque quando a gente não tinha Quando nós começamos, né, Jordana? Era presencial, e era essa assim, abrindo as urgência, coisas, abrindo as isso, propostas mostrando, em cima da né, e tal. mesa e conversando. Então, quando a gente não tinha essa urgência, né, do digital, que a pessoa manda uma mensagem agora, daqui 5 minutos, tá cheio de interrogação se você não responde, né? Então, quando a gente não tinha isso, a gente tinha oportunidade de conversar, de explicar, de mostrar. E aí, hoje, um monte de mensagem. Quanto custa? Quanto você cobra? Quanto tá? Eu queria fazer um orçamento. E aí, a gente manda um material e que, às vezes, a pessoa vai lá no preço, aí eu volto aquele outro assunto, que a pessoa vai lá no preço e esquece de ver o que tá entre linhas, né? Que tá ali. A gente faz uma proposta com 10, 15 folhas, 15 páginas, e a cliente vai lá no preço. Ela não consegue ler. E ela não consegue ela vai entender lá no aquilo. final. Exatamente. E aí ela não recebe aquilo que você tem para entregar, que é o seu diferencial. Isso. É como você vai estar no evento, é como você, Jordana, vai preparar passo a passo cada uma das escolhas que ela vai fazer. Aí, quando a cliente tem uma assessoria completa... E essa assessoria completa é onde Jordana fica até a festa acabar e confere até as garrafas de champanhe na que verdade, foram a gente abertas. confere em todos os planos, né? O que muda Olha o mais quão é importante só é isso, isso. gente. Então, assim, quando a gente tá ali com a nossa noiva, que a gente faz um orçamento, eu tenho essa oportunidade de falar com você, Miss, a fulana de tal, a noiva tal, ela gostaria de fazer muito com você, mas ela não tem orçamento para isso. E aí eu vou conseguir fazer essa ponte entre você e a cliente e mostrar para ela, ó, o registro é importante para sua festa. Porque tudo o que você contratou lá de show, decoração e tudo mais, tem que ser registrado de uma forma bacana. Porque acaba, né, Jordana? Acaba naquele dia. Isso. E Só o que registro vai ficar para sempre. Isso. Só que quando a cliente faz isso por conta própria, igual, se ela, às vezes, fez o contrato. Eu tenho clientes que na parcial a gente não faz o orçamento para ela é que faz. Mas ela chega para mim e fala assim, ó, eu fiz esses orçamentos. Só que eu tô em dúvida. Então, o que elas me pagam para ajudá-las a resolver as dúvidas. Porque ela recebe uma proposta da Miss e ela vai lá no preço. Aí ela vira para mim e fala assim, nossa, pedi um orçamento para Miss? Tá caríssimo. Não, pera lá. Vamos analisar. E aí é onde o meu trabalho vale, né? Tem aquele valor de virar para ela e falar, ó, o seu pacote que você precisa, que você quer ali para fazer o making off, a festa, a cerimônia, você consegue encaixar no seu orçamento. O que você está vendo da Miss que você está achando caro, às vezes não é o que você vai precisar. Então vamos negociar aí, vamos tentar adequar a sua expectativa com a sua realidade para você não perder a oportunidade de contratar a Miss. E é para isso que a assessoria serve. Né? Eu falo assim, que pelo menos na minha empresa, auxiliar. Tá? Na minha empresa. Porque tem gente que eu sei que tem vários tipos de assessoria cerimonial, tem pessoas que não pensam dessa forma, mas no meu caso, na A2 Assessoria, a gente tá ali para ser essa ponte, para ajudar a cliente a fazer boas contratações e para que aquilo seja realmente um sonho e não vire um pesadelo. Né? Então, sem dúvida. Eu acho que essa questão de que o povo hoje está muito no digital e esquece de ter essa relação com o fornecedor, né, de perguntar, de conversar e de entender o que está sendo enviado para ele. E falando tanto de orçamentos, né, Jordana? Falando das prioridades do casamento, a gente tem visto festas lindíssimas com inúmeros convidados e bem como a pandemia nos trouxe, festas sucintas com convidados escolhidos a dedo, selecionados. Então, assim, é uma pergunta, né, talvez até clichê, mas eu gostaria que você respondesse isso aqui. Na parte de elaboração de um casamento, vendo tantas prioridades e verificando a questão de custos,
Porque às vezes a pessoa quer fazer algo bem feito, algo caprichado, mas ela tem que limitar os convidados. Me fala sobre dicas de lista de convidados. Quem devemos excluir? Sogra pode excluir? Depende. Vai depender da relação com a sogra, né? Exatamente. Bom, eu acho que a lista é um vilão. Ela é realmente o vilão, porque junto da lista está agregado aí vários outros serviços que acaba onerando, né, o orçamento. Então, hoje em dia, a lista de convidados, eu falo muito com os meus clientes o seguinte: você precisa convidar quem realmente faz sentido para o casal. Ah, mas eu vou convidar a minha colega de quarta série há 10 anos atrás? Depende, ela faz parte do convívio com vocês? Ela conhece a história do casal? Porque hoje em dia todo mundo fala assim, eu vou fazer um casamento, você começa a fazer a lista e aquilo vai só crescendo. Então, num instante, você está com 10 pessoas na lista, dali 2 minutos você já está com 500, 600 pessoas na lista. Posso citar um caso? Claro. Eu fiz um casamento, não vou falar quem é, Não conte os não posso falar nomes, itens, né? Principais. Mas o casal chegou, o noivo, os dois, né, no caso, mais o noivo, meu amigo, e ele chegou pra mim e falou, vou casar. Falei, que ótimo, né, vamos começar. Aí eu quero fazer festa. Falei, então tá, bacana. E conhecendo o casal, né, que já faziam parte dos meus amigos, ele falou comigo assim, eu quero fazer uma festa. Tá, qual o número de convidados? Porque a primeira pergunta que a gente faz é, pra quantas pessoas? Não, 400 pessoas. Eu parei tudo, falei assim, você vai pra casa, nós não vamos falar de casamento, e vai fazer uma lista. Quando você fizer essa lista, você vai ver que 400 pessoas não dá. Porque ele era uma pessoa conhecida. E ele virou pra mim e falou assim, não. E aí, inclusive, fiquei sabendo depois que ele me julgou, falou assim, nossa, fiquei muito chateado porque a Jordana não quis falar de casamento, mandou eu fazer a lista primeiro. Quando ele fez a lista, deu 820 pessoas. Então, lista de convidados é uma coisa muito assim. Você pensa assim, eu vou fazer para 100 pessoas. Gente, põe no papel. E aí você faz uma lista geralzona. Porque um chama o outro. Mas eu vou convidar esse aqui daquele ciclo. Esse aqui é daquele outro ciclo. Aí você tem que chamar ali. Então, lembrei de fulano, lembrei de ciclano e tal. Coloca todo mundo na lista. E depois começa realmente a selecionar. Porque eu acho que hoje não faz mais sentido você convidar pessoas por estarem ali por educação, por exemplo. É um momento, é uma experiência que você tem que viver, é um momento seu, é um momento do casal ali, é um momento para você estar entre amigos, né, entre pessoas queridas. Para que você vai chamar alguém por educação? Ou só por conhecer? Acho que não, né? Então, acho que a questão da lista vai convidar para quem faz sentido para o casal. Né, que tá ali convivendo e tal. Mas eu gostava tanto da minha amiga da quarta série. Mas se ela não tem convívio com vocês, pra que ela vai estar ali? É uma outra fase, já passou. Quarta série ficou. E quando os pais envolvem, Jordana, nisso? Tipo, os ponto. Amigos do meu pai, os amigos da minha mãe. Eu acho que que dica que você dá? Esse ponto tem que ser bem esclarecido dentro de casa. Entendeu? Por quê? Tem pais que hoje falam assim, quando eu casei... 30 anos atrás, os meus pais convidaram todo mundo, naquela época. Mas hoje, às vezes já não faz mais sentido você convidar aquelas pessoas que os seus pais conhecem. Lógico que tem as exceções, né? Às vezes, o pai da noiva tá pagando a festa e ele quer ali convidar alguns amigos dele, porque beleza, ok. Então vamos dividir? De 200 pessoas, quantos convites são direcionados para os pais da noiva? Quantos convites são direcionados para os pais do noivo? Porque aí já fica tudo combinado, todo mundo, né, vai estar ciente da quantidade de convidados que tem para convidar e não vai gerar briga. Porque a hora que chega a hora de entregar os convites, se isso não ficar estabelecido lá atrás, e vira briga. Eu já vi gente discutir, uma família brigar com a outra, e vira uma estresse. Posso imaginar. Né? Então, é só deixar tudo conversado, tudo alinhado, que flui. Eu queria agora convidar você, que está chegando agora, que entrou aqui nesse link, está assistindo o podcast com a Jordana Heloísa, A2 Cerimonial, para chegar mais. Entra, aperta aqui no sininho, porque nós, que estamos aqui na área dos eventos, vamos ter vários episódios. Esse é o 2º episódio da temporada. Temos Jordana aqui para falar para vocês sobre esse tema. E vamos ter vários outros convidados, porque esse ano é um ano que eu vou fazer o meu debutar. Hoje eu tô aqui para falar para vocês que eu vou debutar na fotografia. Então, eu queria convidar vocês para conhecer mais sobre esse tema. Não só
os casamentos, mais os 15 anos e todas as áreas dos eventos. Nós vamos tratar muito isso aqui nos próximos episódios. Então chega mais e diga sim, porque você é o nosso convidado especial. Jordana, temos mais perguntas para você. Eu queria, Jordana, que você me dissesse, afetivamente, o que faz uma noiva ser inesquecível? Nossa, difícil essa. Complicado. Bom, pode ser por vários motivos, positivos, negativos. Porque inesquecível pode ser por várias coisas, né? Mas eu acho que, principalmente, para a noiva se tornar inesquecível, é aquela noiva, positivamente, é claro, né? É aquela noiva que confia na gente. A partir do momento que ela confiou, me contratou e confiou que eu vou cuidar do sonho dela como se fosse meu, é outra relação. A gente vai ter ali uma relação não só de fornecedor para cliente, mas acaba virando uma amizade. Hoje eu tenho vários casais, uns já eram amigos, outros se tornaram amigos a partir, né, da assessoria, né, do casamento deles. Então eu acho que para ser inesquecível, ela precisa confiar. Primeira coisa, confiar. E isso vai fluir naturalmente, né? Eu acho que ela confiando já se torna inesquecível. Agora conta aí o babado que você ainda não contou. Qual foi a experiência que você já viveu, que você falou assim, Miss, aquela experiência, sem dar nome aos bois, aquela noiva, ela foi inesquecível. Ai, meu Deus. Ó, eu vou dizer que tivemos muitas, principalmente depois, né, época de pandemia, né? Porque eu acho que foi uma experiência traumática, não sei se seria bem a palavra, mas traumática sim, pro lado não totalmente negativo, né? Claro que a gente teve aí os casais da pandemia que tiveram que remarcar os seus sonhos, remodelar os seus sonhos, mas eu acho que as noivas que trocaram, né, o sonho de lugar por conta da pandemia, elas foram muito, assim, tem um lugarzinho especial, né, no nosso coração, vamos dizer assim. Mas, além, né, acho que não tem um específico, porque se eu falar de uma, eu vou lembrar da outra, aí vai indo. E vai indo. Então, são várias. Eu falo que, realmente, Deus prepara muitos clientes especiais pra gente lá na A2 Assessoria, porque cada um deixa a sua marca, né? E eu quero levar isso, continuar levando isso, né? Porque eu tive clientes, por exemplo, agora que eu passei pela minha gestação, né, o ano passado, que super compreenderam, me trataram com muito carinho por conta desse período, né, de gestação, entenderam o meu momento, né? Isso é muito importante. Muito importante. Inclusive, vou abrir uma aspas aqui e você continue complementando esse fato aqui. As pessoas, principalmente nós mulheres, as pessoas, elas precisam ter esse entendimento que somos seres humanos, que temos vivências em várias etapas da vida, em várias pontes ali, na vida profissional, sim, mas na vida pessoal também. Sim. E a gente tem o direito disso, né, Jordana? Com de certeza. viver essas experiências, né, com todo o respeito à agenda e tudo mais, programação. Mas a gente precisa ser mãe, a gente precisa ser esposa, a gente precisa ser mulher, a gente precisa ser ser humano, não é isso? Com certeza. E eu vivi isso recente, eu já tinha a Lara. Porém, quando eu fiquei grávida da Lara, eu já estava nessa área de casamentos, mas era um hobby, era uma coisa mais informal. E esse ano foi uma coisa assim. E justamente no primeiro mês que eu fechei toda a minha agenda, em 2022, foi o mês de setembro. E aí eu fiquei grávida em janeiro e meu filho nascia em setembro. Então, assim, eu fiquei um pouco desesperada, né? Por conta de ser em setembro, que foi o mês que a gente mais teve casamentos, mais teve eventos. Mas essas clientes me trataram com tanto carinho, com tanto cuidado, sabe? Que eu acho que essas vão ter um segundo lugarzinho. Além, especial, né? No vai coração. ter um lugarzinho. A gente tem muito isso, né? De vivenciar e falar, nossa, cara, como foi bacana, como foi especial conviver com aquele casal. Sim. Isso a gente leva pra vida. Eu sei que você tá citando aí, eu vivo isso na pele. De encontrar o casal e falar, nossa, como eles foram especiais. Com certeza. Sabe? E nunca deixa de ser, gente, porque isso a gente carrega pra sempre. Pra sempre. Eu Pra vejo sempre. assim, eu sempre tiro, né, a foto com o casal, né, no evento,
para registrar aquele momento. E aí, a gente vai passando, com o passar dos anos, a gente vai pegando aquelas fotinhas antigas e tal. E no início eu não fazia isso, não tinha esse cuidado. Hoje, né, tem muitos anos que a gente faz isso, e ver aquelas fotos daqueles casais, a gente volta na memória, né, e lembra, fulano foi especial nesse porque foi isso, assim, entendeu? Teve Aquele isso. casal que nos trata como ser humanos, não só como fornecedores, eu acho que esses ganha o nosso coração. Não tem como. Ganha. Porque, igual você falou, a gente é esposa, a gente é ser humano, principalmente, né? Nós temos aí as nossas vidas pessoais fora trabalho, mas eu acho que a pessoa, quando ela entende isso, o cliente entende que a gente está ali como profissional, sim, mas que ele dá esse carinho pra gente, de tratar a gente como um ser humano, entende isso, eu acho que é demais. A gente tá um papo tão bom aqui, hein? Vou eu contar. Esse assunto é um assunto que a gente tem que carregar pra casa, Sim. e tomar um chopp, e tomar um vinho aqui, tomar um chopp depois, comemos depois, porque, gente, não acaba. É um assunto que não acaba, é por isso que eu tô convidando você novamente pra vir aqui e participar com a gente do Diga Sim, tá? Vai ter muito conteúdo bacana. A gente tá quase finalizando. Parece que passou voando, né? Foi. Não foi? Passou voando. Tava tão nervosa, né? Passou voando. Mas eu queria te pedir, Jordana, que você deixasse para nós, né? As suas 3 dicas de ouro. 3? Assim? Que a noiva pode fazer para tornar o evento dela inesquecível. Tá, então vamos lá. 3, só 3. Bom, gente, eu vivo de dicas, né? O meu trabalho é dar dicas, é orientar. Mas eu acho que a primeira, né, em primeiro lugar, é confiar, entregar nas mãos de bons profissionais. Nós já falamos isso aqui, né? Que eu acho que é primordial. É a pessoa falar assim, toma, você tá, né? Esse é o meu sonho, e acreditar que a gente vai fazer aquilo acontecer, né? Da melhor forma possível. Essa é a primeira, né? A segunda dica é que tenham tempo para planejar, né? E vivam esse planejamento, que igual você falou, o casamento não é só lá no dia, não é aquela data que você agendou. Exatamente. Né? A partir do momento que você está ali naquele planejamento, eu falo muito para os meus clientes, eu tô ali para fazer esse planejamento ser mais leve, né? Mais assertivo. Mas cada um tem que viver. Não é você achar assim, eu vou contratar uma assessoria também e pronto, e acabou, e vou lá só no dia casar. Não, não é isso, gente. É gostoso aquela questão de você escolher, de você determinar, de você falar, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso que eu quero, isso eu não quero. Então é isso mesmo, entendeu? É curtir esse momento, se planejar para isso. E em terceiro lugar, curtir muito, porque não volta. Né? Eu já casei, já passei por isso, vejo vários casais, falo, nossa, eu aproveitei, mas eu gostaria de ter aproveitado muito mais do que eu aproveitei. Então, curtir muito o planejamento, o processo e o dia também, que isso vai ficar aí para gerações futuras. Maravilha, Jordana, maravilha. Eu não queria fechar, mas precisamos fechar. Vamos fechar com chave de ouro, agradecendo imensamente a sua presença, Jordana. Foi fantástico. Obrigada. Eu acho que foi, assim, muito dinâmico. Quem clicar nesse link e ouvir esse podcast vai agregar valor para o seu evento. E se você não pensa em casar, clica e assiste, porque qualquer coisa que você for fazer, qualquer evento, coisa, né? Aniversário da sua filha de 2 aninhos, tudo isso aqui vai agregar valor. Então, mas, meu Deus, eu não penso em me casar. Assista, porque são dicas de ouro de pessoas que estão no ramo há muitos anos. São 14 anos que a Jordana está fazendo ali. Ano que vem, ela vai estar debutando, como eu me debuto esse ano, com os 15 anos na fotografia. E é bagagem, gente, que a gente vai guardando, Jordana foi guardando e veio aqui entregar para você. Então, Jordana, quero muito agradecer a sua presença. Agradecer não só de estar aqui no meu programa, no meu podcast, mas agradecer toda a parceria durante os eventos. Muitas das vezes a gente precisa muito do cerimonial, muito mais do que qualquer pessoa da nossa própria equipe, porque o cerimonial, ele nos ampara. Ele fala, ei, aqui vai acontecer isso agora. É ele que nos dá o pré, o durante,
e o pós. Então, assim, Jordana, em nome de todas as pessoas, não só da minha equipe da fotografia, mas em nome da equipe de vídeo, em nome das pessoas que trabalham com os músicos, né, os buffets, eu queria, assim, agradecer o seu trabalho, agradecer imensamente, não só por ele, mas, né, por a gente ter compartilhado outros momentos também, fotografei sua gestação, tive a oportunidade de conviver com você, com a barriguinha maiorzinha, durante o processo da sessão de fotos, e vejo ali que existe mais do que a gente espera de um cerimonial. Existe uma pessoa que tem uma vida, que precisa vivenciar todas as expectativas do que a vida pode nos trazer. Então, assim, muito obrigada por participar, por colaborar, e é um prazer, é uma honra trabalhar ao seu lado. Eu que agradeço, Miss, pelo convite, por ter sido escolhida para estar aqui, né? Espero ter solucionado várias dúvidas aí, né? Das perguntas que a gente respondeu, daquelas que não mandaram as perguntas, né? Mas que tem. Se tiver, né, mais dúvidas, pode mandar pra gente, né? A gente responde no direct. Vamos deixar uma caixinha ali e a gente vai respondendo essas dúvidas. Porque eu tenho a impressão que muitas pessoas, às vezes, na hora de deixar a caixinha, eles não sabem nem o que perguntar. O fato é esse. E às vezes ouviu alguma coisa aqui, aí, né, vem aqui e fala, nossa, você sabe que eu queria saber mais sobre essa parte? Isso. Então, gente, tá aqui, pode deixar nos comentários, pode deixar tudo que vocês tiverem de dúvidas, porque isso aqui é só um episódio. Vamos ter muito mais para vocês. E quem sabe a Jordana vai voltar aqui para falar de outro tema. Gostei. Outro Fiquei nervosa, tema. Mas gostei. É delicioso. Tá? E eu brindo a você, brindo a Jordana, nossa convidada, brindo a essa equipe maravilhosa. Quero deixar aqui o convite para você visitar a nossa casa, o Portal Cast, essa casa linda que nos recebe, nos acolhe com tanto carinho. Eu fico lisonjeada por estar aqui, porque isso aqui, eu vi esse sonho crescer, eu vi esse sonho acontecer, né? Eu tô aqui desde a rádio e é lindo poder receber os seus convidados aqui, ver a integração das pessoas. Nossa, vai lá e tal. Indico para você, vem gravar seu podcast. Então, muito obrigada, muito obrigada. Eu falo que o Diga Sim é mais do que um sim, né? É mais do que um sim. Histórias de pessoas que estão passando aqui e contando, e deixando, e entregando as suas bagagens para que a gente possa crescer junto com elas. Muito obrigada, Jordana. Obrigada, produção. Obrigada, Hanner. Obrigada a todos que estão aqui. E vai lá, comenta e deixa seus comentários para Jordana. Muito obrigada mais uma vez.